Olá, alunos do sexto ano. Eu desejo que vocês estejam muito bem, com muita saúde, bastante animados para estudar mais um plano de estudo tutorado. Então, nós estamos aí no PET, volume 6, e nós vamos estudar a semana 1. O tema da nossa aula é tempo atmosférico e clima. Então, no PET 6, os nossos conteúdos serão tempo e clima, climas no planeta, as atividades humanas no planeta, né? E as mudanças climáticas, tá ok? Então, no PET 6, nós vamos estudar sobre os diferentes climas que ocorrem aqui no planeta, né? Qual é a relação desse clima com a vegetação? Iremos entender muito bem a diferença entre o tempo e o clima e vamos ver também as vantagens e desvantagens da ação antrópica, da ação humana na dinâmica climática, certo? Então, olha lá, o tempo atmosférico. O que é o tempo atmosférico? O tempo atmosférico é um conjunto de condições de temperatura, umidade e ventos que ocorre em um curto período de tempo. Esse curto período pode ser um dia, uma semana ou um mês. E as condições do tempo atmosférico, elas mudam constantemente. Então, de manhã pode fazer sol, pode fazer calor, né? Mais tarde pode esfriar e durante a noite até mesmo aí chover. Então, quando nós afirmamos que o dia está chuvoso ou que está quente ou ainda que o dia está frio, né? Esse caso de precipitação não é o caso aqui da nossa região, mas ocorre nas áreas temperadas. Então, quando nós afirmamos que está muito frio, estamos nos referindo ao tempo atmosférico. O tempo atmosférico é algo momentâneo, é o que acontece agora. Pode mudar? Pode mudar. Então, o tempo atmosférico é uma parte super importante de nossas vidas, né? Então, conhecer suas condições ajuda os seres humanos a definirem o melhor momento para realizar muitas atividades. Por exemplo, se nós queremos brincar ao ar livre, então, se tiver muito sol quente, fica até desagradável. Mas se tiver nublado, muito gostoso, né? Se eu quero tomar um banho de piscina, eu estou numa cidade litorânea, quero ir à praia, então é melhor que esteja de sol. Se eu vou fazer uma plantação, né, vou semear as minhas sementes, é melhor que eu já saiba que naquele dia, durante a noite, pode ocorrer chuva, certo? O tempo atmosférico também influencia a navegação de barcos, a navegação de aviões e até mesmo aí em esportes radicais que vão utilizar o vento. Então, um exemplo aqui é a questão do balonismo. E como fazer para saber, né, como vai estar o tempo atmosférico? Antigamente, os homens, as pessoas observavam muito a natureza e muitos, e até hoje várias pessoas conseguem fazer uma previsão do tempo olhando as características do dia anterior. Então eles falam, olha, amanhã vai chover, né? Tem toda uma previsão do tempo que o homem aprendeu a fazer. Mas hoje, para saber, né, se estará frio, se estará calor, se irá chover ou não, né? Se o dia vai ficar nublado o dia todo ou com o predomínio de sol, as pessoas então costumam consultar a previsão do tempo. Onde é divulgada a previsão do tempo? Ela é divulgada nos telejornais, é divulgada também em jornais, revistas, né? Hoje na internet é super fácil a gente saber aí a previsão do tempo. Observe aqui que neste dia é uma previsão de chuva aqui para nós no sul de Minas e em outras partes aqui do nosso estado. Agora, o que ocorre? Muitas vezes as pessoas confundem os conceitos de tempo atmosférico e clima. Apesar deles estarem relacionados, eles têm significados bem diferentes. E aí, como aprender isso melhor, tá? O clima, ele está relacionado
as mudanças do tempo atmosférico, certo? Durante um longo período. Então, para caracterizar o clima de um município, de uma região ou de um país, os climatólogos e os meteorologistas, eles observam e eles estudam todas as condições do tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos consecutivos, 30 anos aí direto. Então, no decorrer desses 30 anos, dessas 3 décadas, são analisadas as variações de temperatura, a umidade do ar, certo? Os ventos, a quantidade de precipitação, e esses elementos, eles são chamados de elementos climáticos. Mas o que é um climatólogo, né? Um climatólogo é aquela pessoa que se dedica à climatologia. O que é a climatologia? É um campo, né, de ciência que estuda as consequências dos impactos climáticos numa população. E o meteorologista? O meteorologista é aquela pessoa que estuda atmosferas e seus fenômenos e as interações desses fenômenos. E é claro que o trabalho de um meteorologista ele vai mais além disso, né? Um trabalho bastante importante aí no nosso dia a dia. Nas sociedades, detalhe que eu trouxe para vocês. Então, olha, tem diferença então tempo e clima? Tem. Vamos ver aqui, ó. Tempo, esse tempo relacionado a clima, então nós chamamos de tempo atmosférico. E como que nós podemos definir? Então, o tempo atmosférico corresponde ao estado atmosférico em um determinado local e de forma momentânea. Então, é naquele momento. Então, eu olho da janela, agora está de sol. Vocês podem olhar aí às vezes, agora já está chovendo, agora já esfriou. E a questão do clima? O clima é o estudo médio do tempo para o determinado período ou mês de cada localidade. E esse estudo aí do clima levou-se 30 anos, né, para chegar àquela definição. Então, aqui nós temos que clima? O nosso não é clima desértico, porque tem chuva, né? Então, esse vai ser a questão aí de clima e de tempo. E as sociedades? As sociedades, elas constroem, têm costumes de acordo com o tempo? Sim, tá? Nas sociedades humanas, o clima ele vai influenciar as dinâmicas culturais. Então, de que forma que nós vemos aqui nessas dinâmicas culturais? Os tipos de habitação, o estilo. Esse estilo de habitação, ele é típico de uma região temperada, onde tem queda de neve. Observem que os telhados são bem elevados, pontiagudos, porque quando a neve cai, ela vai deslizar até chegar ao solo. No Polo Norte, as habitações, nós chamamos de iglu, né? São habitações adaptadas, são feitas de gelo para aqueles povos que vivem lá no Polo Norte. No deserto da África, nós vamos ter os povos nômades, então eles utilizam essas tendas, certo? Aqui nós temos uma residência que é em Marrocos. Observem o estilo de construção. Isso é para proteger do sol intenso. Por quê? Marrocos é um país que tem aí desertos. E essas residências, elas são típicas aqui da nossa região do sul, aqui de Minas Gerais. O clima terá influência também na vegetação. Então, as vegetações também são influenciadas pelo clima de uma determinada região. Então, veja aqui, olha, as coníferas, né? Elas são árvores e arbustos em formas de cone que evitam o acúmulo de neve e se adaptam principalmente aos lugares de clima frio. Então, aqui, ó, na região de altas montanhas, nas regiões temperadas, nas regiões próximas ao Círculo Polar Ártico, nós vamos ter florestas de coníferas. Então, essa vegetação é típica de clima frio. E, por sua vez, a vegetação influencia na temperatura e na umidade, sendo um fator importante na definição
do microclima de um local. Vocês já observaram que quando nós estamos num local que tem muita árvore, está muito quente, então debaixo daquelas árvores ou próximas, né, fica mais refrescante, o clima fica mais ameno. Então tá, nós já vimos tudo isso, agora nós vamos ver a formação do clima. Então, o clima, ele é formado pela combinação aí dos elementos climáticos e dos fatores climáticos. Esses elementos climáticos e os fatores climáticos, eles vão atuar em uma região. Quais são os principais elementos climáticos? Então, nós vamos ter a temperatura. E o que é a temperatura? A temperatura, ela depende da insolação, isto é, das quantidades de luz e calor do sol que chegam a algum lugar e são absorvidos ou refletidos. Então, nós já estudamos, já vimos que há uma distribuição desigual de calor irradiado pelo sol na superfície terrestre. Então, essa temperatura nós podemos até fazer uma experiência. Coloque uma bacinha de água ao ar livre, né? No dia que está sol bem quente. Coloque à tarde, deixe lá por 2, 3 horas. Quando você for olhar aquela água vai estar aquecida. Por quê? A irradiação solar foi bastante, foi intensa. Se você colocar num dia de chuva, não vai esquentar. E se chover bastante, a sua bacia de água irá transbordar. A precipitação. Então, a precipitação nada mais, nada menos é que a água presente na atmosfera. E essa água, ela pode precipitar-se. O que é precipitar-se? Ela pode cair na superfície, certo? E ela pode cair em forma de chuva, em forma de neve, de granizo, né? Ou daquele nevoeiro, quando chove, agora no verão choveu bastante, quem está próximo do rio ou de alguma área que tem muito mato, a gente vê aquela neblina, aquele nevoeiro. Pode ser o orvalho, certo? E o último elemento climático é a pressão atmosférica. Então, a pressão, o que é essa pressão? É o peso que o ar exerce tudo sobre o que existe na superfície terrestre. E essa pressão, ela varia de um lugar para o outro. E a diferença de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Agora nós vamos estudar cada um desses elementos climáticos e seus fatores climáticos. E como que esses elementos, né, junto com os fatores climáticos, irão atuar no clima de uma região. Então, primeiro elemento climático, temperatura. A temperatura, ela terá como fator climático, geográfico, terá a latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade. Segundo elemento climático, a precipitação. A precipitação terá como fator geográfico a latitude e maritimidade. Terceiro elemento climático, a pressão atmosférica, o peso que o ar exerce sobre todos nós. Então, nessa pressão, fator geográfico, nós teremos a altitude e a latitude. Agora, nós vamos ver como cada um desses fatores interagem com os elementos climáticos. Então, veja, primeiro elemento, temperatura. Primeiro fator geográfico, latitude. Então, como que vai atuar? Então, em áreas próximas à linha do Equador e as regiões tropicais, então entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a quantidade de radiação solar recebida ela é muito maior. Se é maior, essa região aqui, olha, é a região mais quente aqui do planeta. Por quê? Porque recebe muita irradiação solar. E por isso, as temperaturas elas são mais altas nessas regiões, nas regiões intertropicais. E são baixas nas regiões polares, certo? Nas regiões próximas ao polo. Detalhe importante,
a temperatura ela diminui da linha do Equador para o norte ou da linha do Equador para o sul. E vejo aqui a outra imagem, a quantidade de radiação solar. Então, aqui nessa área, o Sol bate com bastante intensidade. Já nas regiões polares, em menor intensidade. Segundo elemento climático, aliás, primeiro elemento climático ainda, a temperatura. Fator geográfico, a altitude. Em relação à altitude. Então, a temperatura vai diminuir, olha, em média, né, 0,6 graus a cada 100 metros de altitude. Então, observe aqui, olha, cidade de Santos, 2 metros em relação ao nível do mar. Então, todos vocês já sabem que Santos é uma cidade litorânea. Temperatura, 22 graus,6. Aí, São Paulo está numa área mais elevada, 800 metros, 20,6. A temperatura aqui diminuiu, então, em relação à altitude, altura. Campos de Jordão, 1.740 metros. Temperatura, olha como caiu, 11,3 graus. Tá, ok? Então, isso em relação à altitude. Aqui nós temos uma ilustração, um termômetro na beira do mar, temperatura bastante elevada, temperatura mediana, e numa área bem elevada, temperatura muito mais baixa. Agora nós vamos ver a questão aí da temperatura, maritimidade e continentalidade. Vamos entender primeiro um pouquinho o que é essa maritimidade e continentalidade. Maritimidade, tudo aquilo que está bem próximo aqui do mar. Continentalidade é aquilo que está bem mais adentro do continente. E para entender essa influência da temperatura, quando você está aqui na praia, você pisa, está um dia bem quente, você pisa na areia, a areia é muito quente, pode até queimar mesmo o seu pé. Só que quando você corre até a água aqui está numa temperatura gostosa, né? Isso durante o dia. À noite, o que vai acontecer? À noite você pisou na areia, a areia vai estar bem fria. Ao chegar na água, a água vai estar mais quentinha. Por quê? A água, ela reteve todo aquele calor que ela recebeu do sol. Ela foi guardando aquele calor. E a areia? A areia absorveu de uma vez e depois também perdeu de uma vez aquele calor que ela tinha. Certinho? Então, vejo aqui nesse exemplo. Então, nós temos 3 cidades. Amiens está bem aqui no litoral. Praga já está mais no interior do continente e Kiev bem no interior do continente. O que será que acontece com a temperatura das 3 cidades? Então, observe. Então, nós temos ali, ó, Amiens, Praga e Kiev, né? Então, aqui eu já coloquei um gráficozinho. Em janeiro, a temperatura em Amiens, 3 graus. Em Praga, menos 1 grau. Por quê? Está mais no interior. Kiev, menos 6 graus. Então, a temperatura diminuiu, tá? Agora, em julho, que lá é verão, então vai estar 18 graus no litoral, né, Nieve. Em Praga, 20 graus e aqui em Kiev, 21 graus. Então, observem que a temperatura ela vai elevando-se, tá? Então, é a questão da temperatura, maritimidade e continentalidade. Próximo, precipitação. O que é precipitação? É a forma de água que se encontra na atmosfera. Então, nós vamos ter chuva. Observe essas imagens aqui, olha. Vocês já devem ter passado por essa rodovia. É a rodovia 459 que liga Poços de Caldas ao Vale do Paraíba. Então, isso aqui é bem próximo ali de Santa Rita. Aqui a cooperativa, olha, observa a cooperativa que é o fundo. E no dia 24 de outubro de 2019, caiu essa chuva de granizo. E foi uma chuva intensa. Olha como que ficou isso aqui tudo. É pedra que caiu lá, essa chuva de pedra, né? Então, precipitação pode ser a chuva normal, a chuva de granizo, a neve, o orvalho. Tudo isso está relacionado com a precipitação. E a precipitação? Então, nós vamos ter como a precipitação é um elemento climático, o fator climático, a
latitude, certo? Essa altura. Então, e nós vamos ter aqui também a maritimidade e continentalidade. Então, precipitação e latitude, a altura em relação ao nível do mar. Em geral, nas áreas próximas, latitude é a distância em graus da linha do Equador até o Polo Norte ou Polo Sul, né? Estou confundindo aqui, me perdoe, é latitude. Latitude é a distância em graus da linha do Equador para o norte ou da linha do Equador para o sul. Então, a latitude, como que ela vai atuar na formação do clima? Em geral, nas áreas próximas ao Equador, a precipitação ela é maior, então chove mais que em outras áreas, como os polos e as regiões temperadas. E em relação à maritimidade e à continentalidade, como vai esse elemento climático, precipitação, o fator geográfico, maritimidade e continentalidade, como que vai atuar na formação do clima. As áreas próximas ao mar têm precipitações maiores, quer dizer, chove muito mais que as do interior dos continentes. Por que isso ocorre? Isso se deve ao fato de que as águas oceânicas, elas produzem mais evaporação que as áreas continentais, tá ok? E agora nós vamos ver o último elemento. Esse último elemento é a pressão atmosférica. Então, quais são os fatores da pressão atmosférica? Nós vamos ter a altitude e vamos ter a latitude, certo? Em relação à altitude, então a pressão atmosférica, ela é menor nas áreas de maior altitude e ela é muito maior em locais de menor altitude. Então aqui, se eu estou descendo, se eu estou na Serra da Mantiqueira, então lá bem no alto, nós já estamos na Serra da Mantiqueira, né? Se eu estiver subindo, estiver em Campos do Jordão, que é um ponto mais alto, então essa pressão atmosférica vai ser muito maior. E a pressão atmosférica, ela é menor nas áreas de menor altitude. E aqui nós temos de novo, né? Então, se eu estiver aqui em Campos do Jordão, vai ter maior pressão. E aqui na cidade de Santos, nós teremos menor pressão atmosférica, ok? E agora a pressão atmosférica e a latitude, né? Então, nas áreas próximas ao polo, à linha do Equador, vamos ver aqui, ó. Nas áreas próximas aos polos, Polo Norte e Polo Sul, a pressão atmosférica ela é maior. Então, aqui nós temos maior pressão atmosférica. E a temperatura aqui nessas regiões é mais baixa. Nessas áreas, então nessas áreas aqui do Polo Norte e do Polo Sul, originam-se as massas de ar fria, certo? E nas áreas próximas ao Equador, então na área intertropical que nós chamamos aí, né, nas regiões tropicais, a pressão atmosférica é menor. E as temperaturas nessas áreas aqui, as temperaturas em relação à pressão e à água, ela é mais baixa. Então, nessas áreas, originam-se as massas de ar quente. Pessoal, nessas áreas aqui, então, a temperatura, ela é mais elevada. Por que ela é mais elevada? Porque os raios solares batem com bastante intensidade nessa região, tá ok? Então, terminamos a explicação, certo? Faça chuva, faça sol, estamos em lazer, nós temos que estudar, nós devemos estudar. Faça as atividades com muita atenção, até a próxima aula. Grande beijo.